Bom, galera, e aqui o Tarcísio Lucas com mais um vídeo, mais uma opinião, um vídeo curto, não estava no programado, que é sobre algo que fez eu pensar muito e que assim me surpreendeu muito e que eu gostei muito do que eu ouvi, que é sobre esse título aqui, né, o RPG como uma mídia em si mesma. Que é o seguinte, eu estava ouvindo o podcast da geração Xerox, né? E numa das últimas edições, um dos convidados era o Samuel Hernandes, né, do Braincast, Brainstorm, né, que ele tem um podcast sobre o OSR, ele também grava sessões de jogo, de Mega Dungeons, então é um cara super engajado aí na comunidade, e ele falou um negócio muito legal que ele falou, o RPG é uma mídia, né? O surgimento do RPG significou o surgimento de uma mídia em si mesma. Isso explodiu minha cabeça, isso me ajudou muito. Você não faz ideia como você me ajudou, Samuel. E vou falar o que eu penso sobre isso, né? Assim, eu sempre tive, principalmente nos últimos anos, uma dificuldade de classificar o RPG como um jogo. Ele tem elementos de jogo, sim, mas eu nunca me senti confortável em falar, eu estou jogando agora. Eu nunca achei que eu estou jogando assim RPG, ainda mais solo. Para mim sempre foi a construção de uma história participativa, mesmo quando é um jogo hiper mega cheio de regras, como era o Pathfinder, que eu joguei em grupo por quase 2 anos, ou outros jogos que eu jogo solo. Nunca foi a questão do jogo. Então, e quando me perguntava, eu ficava incomodado de falar, eu tô jogando, né? Tô jogando RPG. E eu percebi que é isso, a minha relação com o RPG é bem nessa, né? Eu considero o RPG como uma mídia em si mesmo, assim como é o cinema, assim como é o teatro, assim como são os podcasts, assim como são os seriados da Netflix. E tanto que aí eu percebi que eu realmente, né, enquanto pessoas maratonam séries na Netflix, por exemplo, eu criei a minha própria série, que é os Bombeiros de New Hampshire, que eu uso Emergência, e eu já fiz uma temporada e já tô louco pra segunda, que é uma série que eu acompanho. Então, quando eu penso nos gameplays dessas sessões de emergência, que é um jogo que eu criei justamente para simular séries de resgate e tudo, é a mesma que eu tenho quando eu penso em um episódio de 911 ou de Chicago Fire, para citar alguns próximos. E quando eu penso, eu recordo em retrocesso as histórias que eu crio, principalmente medievais, que é o meu grande xodó, é como se eu estivesse vendo os filmes do Mítica ou do Senhor dos Anéis ou o seriado do Guerra dos Tronos. Então, realmente, para mim, faz sentido pensar muito mais como uma mídia que serve de suporte para uma contação de histórias e que funciona tanto no nível da imaginação quanto no nível visual, daí os props, tanto quanto um seriado ou um filme. Então achei muito legal isso. E eu sou super a favor de levar o RPG por esse caminho, né? De defender o RPG enquanto mídia, muito mais que um jogo. É um jogo, mas também é uma mídia própria que tem peculiaridades muito específicas, através do qual você consegue contar uma história de uma forma que o cinema não conseguiria, de uma forma que o teatro não conseguiria, de uma forma que um audiodrama em podcast não conseguiria, e da mesma forma que o cinema consegue contar uma história de uma forma que o teatro não consegue, e cada um com as suas peculiaridades. Então, eu coloco sim o RPG no mesmo nível dessas outras mídias aí que estão contando histórias diariamente, entretendo milhões e milhões de pessoas todos os dias, e o RPG pode ser visto como mais uma. Então, eu acho muito interessante. E tem esse lance da personalização, né? Por exemplo, pô, eu tenho uma série minha, né, que é a série dos Bombeiros de New Hampshire, né? Que tem os personagens e todos os dramas que você vê num Grey's Anatomy você encontra ali, só contado de uma outra forma, com outras ferramentas, né? Que não daria para fazer isso nos seriados que passam na TV, por exemplo. Achei muito interessante. Ainda preciso apurar essa opinião, mas assim, isso, cara, mudou muita coisa na forma como eu encaro o RPG. Não como eu encaro, eu continuo encarando da minha forma, mas na verdade como eu posiciono a minha relação com o RPG em relação às pessoas à minha volta. E quem quiser perguntar. Muito interessante, é isso.